fala o seguinte, é uma ofensiva do capitalismo. Tudo bem. Até certo ponto é uma ofensiva, mas é importante entender que essa ofensiva é ela mesma uma manifestação da crise. Quer dizer, é a tentativa de resolver uma crise muito grave com métodos drásticos. Né? Por exemplo, você sabe qual é a gravidade da doença de uma pessoa pelo tratamento que a pessoa recebe. Se for só tomar um remedinho, está controlável. Agora, se você for para a mesa de cirurgia, passar 2 meses na UTI, receber descarga de quimioterapia e tudo mais, é porque a sua situação é dramática. Com o capitalismo é a mesma coisa. O neoliberalismo é uma política de crise, não uma política ofensiva. Isso que ninguém entendeu. Por exemplo, os neoliberais, eles pregam a ideia de que o desemprego permanente é uma coisa normal. Tudo bem. Em termos de ideologia, não podemos discutir qualquer coisa. Agora, quanto tempo uma população sustenta um desemprego permanente? E se, sobre a base de um desemprego permanente anterior, vem uma recessão como está vindo agora e aumenta exponencialmente esse desemprego? Né? A política não é, a economia não pode ser tratada assim, apenas do ponto de vista ideológico. Essa etapa da crise apareceu para uma boa parte da esquerda e foi defendido para essa esquerda com um sinal contrário. Quer dizer, e tudo isso está mostrando que mais do que você compreender a crise, é preciso ter um balanço e uma apreciação ideológica da crise. Quer dizer, responder à pergunta: as condições levam ao socialismo? Levam ao crescimento das forças revolucionárias? Há um espaço, sim ou não? As soluções capitalistas são um reforço do capitalismo? São uma reversão dessa crise? São... O que está em pauta? Porque nós temos que entender o seguinte: não é possível, de forma nenhuma, construir um partido revolucionário somente sobre a base de uma avaliação empírica. A construção de um partido revolucionário necessário para o socialismo é um processo histórico. O Partido Revolucionário é uma evolução histórica da classe operária. Ele não é um ajuntamento de pessoas. Ele não é uma manobra de ocasião. Ele é a materialização no terreno organizativo de toda uma perspectiva histórica. Se você não tem perspectiva histórica nenhuma, se você acha que a queda do Muro de Berlim é o fim do socialismo, que a queda da União Soviética foi uma derrota histórica que vai paralisar o movimento operário por muitos anos, ou então você não pode. Como é que você vai construir um partido revolucionário? Porque, vejam bem, qual é a complexidade da construção de um partido revolucionário? Vou colocar do ponto de vista da minha experiência pessoal. Eu comecei a militar no momento em que a crise capitalista explodiu. Então, para mim, ingenuidade minha naquele momento, mas era assim que eu via. Eu falei, é agora. Agora é a hora, você entendeu? Revolução em Portugal, 1974. Eu flutuava nas nuvens. Revolução Nicaragüense, Revolução do Irã. Em 1977, os estudantes saem à rua no Brasil, a ditadura vai cair. Né? Em 1978, os operários do ABC fazem o que foi uma das maiores greves, começa um período das maiores greves que o Brasil já conheceu. E a revolução pipocava por tudo quanto era lado. Polônia. Os trabalhadores poloneses tomavam conta do país. A burocracia stalinista caía aos pedaços. Os trabalhadores do estaleiro Gdansk faziam assembleia com 50 mil trabalhadores. A burocracia não conseguia nem respirar diante da pressão operária. O Sindicato de Solidariedade tinha 30 milhões de trabalhadores filiados. Quase que a população inteira da Polônia. Já não era o sindicato, eles já decidiram reduzir a jornada de trabalho sem pedir para o governo. Eles só falaram para os outros, a partir de amanhã trabalha 2 horas a menos. Você entendeu? O mundo, eu falei, é a revolução, estamos no meio da revolução. No Brasil, tudo bem que teve idas e vindas, em 1985, aconteceram 15 mil greves num único ano. A burocracia sindical da época da ditadura, que parecia
uma fortaleza imbatível, caiu de podre diante da gente. A gente via aquilo tudo caindo. As ditaduras militares na América Latina, que eram o terror, uma coisa, um filme de horror, monstros da pior espécie, caíram como um castelo de cartas. Tá? Então a impressão era a seguinte: não, o negócio é isso aí, construir um partido revolucionário, se preparar, a coisa bem abaixo. Construiu-se o PT, parecia também uma coisa gigantesca, etc. E tal. Bom, acontece que a marcha da revolução é como disse o grande Frederico Engels: não vai em linha reta como a Avenida Nevsky. Não vai em linha reta. Ela vai. Isso a gente vai aprendendo aos poucos também. Mesmo quando parece que não vai, ela está indo. Mas não é em linha reta. Então, no Brasil, o que acontece? Uma crise impressionante. A crise brasileira, uma crise de características revolucionárias, ela vai de 1974 até 1989. Ela se fecha com a crise total do governo Sarney. Na eleição de 89, a gente tinha a impressão também de que era capaz que o PT ganhasse a eleição, desequilibrava totalmente o regime político. A partir daí, o país todo entra no refluxo. Inclusive, eu li, acho que foi hoje, uma coisa muito interessante sobre isso, que fala o seguinte, que os economistas que propõem a política neoliberal, porque eu não sei se vocês sabem, o Brasil foi um dos últimos países a entrar na tal política neoliberal, não sei se vocês sabem. Eles falaram, um cara, se não me engano foi esse historiador inglês, Perry Anderson, que falou. Ele aparece lá como historiador marxista, mas ele é consultor do Banco Mundial. Ele falou que ele esteve no Brasil e um economista do Banco Mundial, colega dele, indiano, falou assim, que defendia a tal política neoliberal, falou o seguinte: o problema do Brasil é que não é que tem muita inflação, é que não tem inflação suficiente. A gente precisaria de uma boa hiperinflação aqui para impor o plano neoliberal. Ele não explica o que foi feito, mas veja bem, em 1989, já quando as greves tinham até diminuído de intensidade, a gente tem uma hiperinflação. Cabe a suspeita de que foi uma hiperinflação provocada, né? Depois do fracasso dos planos e tal. Quer dizer, foi uma política que veio sobre a base da terra arrasada. No Brasil veio depois de todos os países latino-americanos. Enquanto alguns países já estavam totalmente nessa política nos anos 80, que nem a Venezuela, por exemplo, a política dita neoliberal, ela cai na Venezuela nos anos 80, no Brasil só será implantada nos anos 90. E foi implantada com extrema dificuldade, porque o Collor veio com essa política, né, e fracassou totalmente, foi derrubado. Só vai começar mesmo a ser implantada para valer a partir de 94. Devido à resistência enorme da população a qualquer coisa, privatizações, etc. e tal. Bom, aí vem o refluxo. Então, quer dizer, parecia que o mundo ia desabar, veio o refluxo. O que acontece? A maioria das pessoas, eu diria das gerações inteiras de militantes, eles perdem completamente a perspectiva disso. Nós tivemos um período prolongado de refluxo. Se a gente estabeleceu o refluxo, vamos dizer, a partir do começo dos anos 90, né, não poderíamos colocar que foi a partir do começo dos anos 90, com o plano Collor, eu poderia dizer que foi em 94, 95, com a derrota da greve dos petroleiros. Seja lá como, se a gente colocar de um ângulo, são 18 anos. Se colocar de outro ângulo, são 13 anos.